Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje é o dia que nós reservamos para estar diante de Deus, lendo a sua palavra e fazendo uma oração para os nossos corações serem abençoados pelo Senhor. E eu quero ler contigo o texto que está em Salmos, no capítulo 55, versículo de número 22, que diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Em algumas traduções, esse texto diz assim: lança as suas preocupações ao Senhor e ele te conduzirá. Então, são traduções que querem dizer a mesma coisa: lançar o seu cuidado, lançar as tuas preocupações, lançar a sua ansiedade, o seu estresse, tudo aquilo que te preocupa no dia a dia, lança sobre o Senhor. E eu quero ler um trecho do livro Quem Ama Não Adoece, de Marco Aurélio Dias da Silva, e eu quero ler o que diz na página de número 30 a respeito do estresse. Ele faz primeiramente uma definição da palavra estresse, dizendo que o termo estresse era originalmente empregado em física, no sentido de traduzir o grau de deformidade sofrido por um animal quando submetido a um esforço ou tensão. E ele começa a fazer algumas considerações sobre qual seria o papel do estresse na vida de um ser humano. E para isso ele faz uma comparação com um gato perseguindo um rato e o que acontece no corpo do rato quando está sendo perseguido. Então olha só o que ele diz aqui. No corpo do rato, ao dar-se conta do perigo, todo o organismo do rato, em resposta à descarga adrenérgica ordenada pelo cérebro por meio do simpático, prepara-se para fazer face à ameaça. O coração bate mais rápido e mais forte, de forma que mais sangue, energia, seja fornecida aos músculos. A respiração se acelera e, consequentemente, mais oxigênio é disponível. As pupilas dos olhos se dilatam e, assim, o animal enxerga melhor. Os pelos se eriçam na esperança de apresentar aspecto assustador ao inimigo. Todas essas alterações caracterizam o estresse, ou a tensão a que o organismo do rato está submetido naquele momento de perigo. Ocorreu nele o que podemos chamar de reação geral de alarme, aproximadamente similar à azáfama e à movimentação que ocorreriam em um quartel, por exemplo, se soasse o alarme antiaéreo. Percebam que toda a tensão gerada no organismo do animal encontrará um desaguadouro na utilização de seus músculos, isto é, na realização de algum tipo de atividade física, visto que o rato ou fugirá ou enfrentará o agressor. Percebam ainda que, em qualquer das duas hipóteses, ele utilizará os músculos que obedecem à sua vontade, o das patas e das mandíbulas, que são músculos ditos estriados, por conter estrias. No caso dos seres humanos, o processo de estresse é basicamente o mesmo, verificado nos outros animais, como foi o caso do rato, com duas grandes diferenças. Em primeiro lugar, as ameaças do mundo externo ao eu do indivíduo são de múltiplas origens e, em sua percepção, há um forte componente subjetivo, isto é, o componente imaginário,
provindo do interior da pessoa e muito mais significativo. Em segundo lugar, e não menos importante, a descarga da tensão gerada pela sensação de perigo ocorre principalmente sobre a musculatura que não depende da sua vontade, a chamada musculatura lisa, isto é, sem estrias, que é justamente o tipo de musculatura responsável pela movimentação do estômago, dos intestinos, das artérias e do coração. Neste último, coração, o músculo não é do tipo liso, mas, como nesse tipo, tampouco obedece ao consciente da pessoa, ou seja, o coração bate independente da nossa vontade. Tal como fizemos no caso do rato, imagine a situação de um empregado que recebe ou está em via de receber uma violenta bronca do patrão. Seu organismo fica sob tensão e se prepara da mesma forma que ocorre com o rato do exemplo, para enfrentar a situação que vê e sente como ameaçadora e perigosa. Ou seja, todo o seu corpo se apresta para as duas reações naturais de qualquer animal diante do perigo: agressão ou fuga. A diferença é que esse empregado não sairá correndo nem agredirá fisicamente seu patrão, a despeito do enorme desejo de fazê-lo. A consequência consistirá em que venham a sofrer essa descarga, ou, em outras palavras, funcionem como órgãos de choque, justamente aqueles órgãos acima citados: estômago, intestinos, artérias, coração, etc. Com a repetição desse mecanismo ao longo da vida, nas mais diversas situações, a pessoa adquirirá gastrite, úlcera, mau funcionamento do intestino, pressão alta e infarto do miocárdio. Nas artérias, os vasos sanguíneos que conduzem o sangue rico em oxigênio do coração para o resto do corpo, ao contrário das veias, que trazem sangue com pouco oxigênio do corpo para o coração. Também regidas por musculatura lisa, a constante tensão gerada pela ação das catecolaminas acabará por ferir sua parte interna, possibilitando o depósito de placas de gordura chamadas ateromas, que finalmente obstruirão as artérias. O texto é longo, mas ele quis dizer para nós, o autor deste livro quis dizer para nós que o estresse pode causar um ataque cardíaco, o estresse pode provocar entupimento das nossas artérias, o estresse pode colocar o nosso intestino em mau funcionamento, o estresse pode alterar as batidas do nosso coração, ou seja, o estresse pode causar doenças no nosso corpo. E o texto da palavra de Deus diz que nós devemos colocar diante do Senhor as nossas preocupações. E o estresse é o excesso de preocupações, de atividades que fazemos no dia a dia e que prejudicam a nossa mente, prejudicam o nosso corpo e trazem doenças para nós. Nós temos passado nestes dias um período de doença na família. O meu filho está acometido de uma doença, de uma enfermidade. De modo nenhum eu quero dizer aqui que ele está tendo este quadro porque ele não ama. Pelo contrário, ele, além de amar muito, ele é muito sensível, ele também é muito amado. Tanto é as várias manifestações de apoio e oração para que ele melhore. E isto é com a maioria das pessoas. Talvez até você que esteja ouvindo esta mensagem, esteja num leito de hospital, esteja na sua casa, esteja passando por um momento de dificuldade, esteja com enfermidade. Isso não quer dizer que você não deixe, isso não quer dizer que você não ame. Mas o que o livro vem falar para nós é que quando você deixa o estresse tomar conta do seu corpo, você está deixando de amar a si próprio, está trazendo preocupações demais, atividades demais para dentro de si, e essas preocupações,
essas atividades em excesso têm tirado parte da sua vida, tem deixado você sofrer, tem feito que aqueles que estão ao seu redor também sofram. O conselho que Deus nos dá esta manhã é para que possamos lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, todo o estresse, toda a ansiedade, toda a depressão. E Ele vai nos cuidar, Ele vai cuidar de cada um de nós. E nós teremos a nossa vida em abundância, como é o desejo dele. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos porque a tua palavra diz que tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele que não permite que o justo seja abalado. Mas muitas vezes o estresse nos abala, as coisas que estão em excesso na nossa vida nos fazem cair, mas nós temos a certeza, como a tua palavra diz, que se nós mudarmos o nosso procedimento, se nós não deixarmos que as preocupações do dia a dia atinjam um momento em que cada um de nós perca o controle e possa produzir doenças no nosso corpo, nós temos a certeza que no dia que nós colocarmos tudo isso nos teus braços, tu vai cuidar de cada um de nós, tu vai nos livrar das doenças, tu vai curar as nossas doenças e principalmente nos fazer amar a nós mesmos. Por isso eu te peço agora, Pai, cuida daquele meu irmão, minha irmã, do meu filho que está enfermo. Cuida, Pai, do meu amigo, da minha amiga, que porventura possa estar sobrecarregado de trabalho, de atividades, e isso tem gerado estresse, para que ele possa colocar tudo isso nas tuas mãos e obter de ti o teu cuidado. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de compartilhar esta mensagem com todas as pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com as mensagens que temos divulgado aqui no nosso canal. Assim, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a tua participação e pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.